Quando você se sente tentado a pecar e a fazer alguma coisa errada, não busque forças em você mesmo. Antes de conhecermos Jesus, éramos escravos do pecado, incapazes de escapar de sua influência. Mas agora, vivendo sob a graça, temos a capacidade de dizer não ao pecado e sim a Deus. Não estamos mais sob o peso da lei, que revela o pecado, mas não nos dá o poder para vencê-lo. Em Cristo, a graça nos liberta, transformando nossos corações e nos dando força para resistir ao pecado. Romanos 6,14 nos ensina que a vitória sobre o pecado não vem do nosso esforço humano, mas de uma vida entregue a Deus, sustentada por sua graça. Essa verdade nos convida a viver de forma confiante, sabendo que, em Cristo, somos livres para andar em novidade de vida. Porque na hora que você fizer isso, você vai se colocar debaixo da lei e vai cair debaixo do domínio da carne, e vai ser pior ainda. Na hora que você se sentir tentado a fazer o que não presta, e você sabe do que é que eu estou falando, você deve recorrer à graça de Deus, porque é graça do começo ao fim. Você deve recorrer a esse Deus que em Cristo Jesus já lhe perdoou, já lhe recebeu, já lhe aceitou e lhe livrou do domínio do pecado. Você lembra que agora você é servo de Deus e que, como escravo de Deus, você não tem disponibilidade para atender às demandas do antigo patrão. Você já foi alforriado, você não pertence mais ao antigo patrão. Você pertence agora a Deus, portanto você não tem tempo, você não tem disponibilidade para atender ao pecado. Por isso você pode dizer não, não e não. Eu não tenho que lhe obedecer, porque eu sirvo ao Deus dos céus, ao Deus gracioso que pagou o meu preço e a quem eu pertenço. O pecado nos escraviza e nos conduz à morte espiritual, emocional e, eventualmente, física. A obediência a Deus nos liberta e nos conduz à vida, paz e justiça. Identifique quem ou o que está governando sua vida. Pode ser um hábito pecaminoso, um desejo desordenado, ou até mesmo algo aparentemente bom, mas que ocupa o lugar de Deus. Pergunte a si mesmo: minha vida está refletindo o caráter de Cristo ou os desejos do mundo? Paulo ensina que a liberdade em Cristo não é uma liberdade para fazer o que queremos, mas uma liberdade para viver segundo a vontade de Deus. Antes, estávamos presos ao pecado, sem a capacidade de fazer o bem que Deus espera de nós. Mas agora, livres, temos o privilégio de servir a justiça que nos conduz à vida eterna. Se você caiu em pecado, se você fracassou, isso não significa que você deixou de ser servo de Deus, porque às vezes servos de Deus são indolentes, preguiçosos e descuidados. E às vezes eles traem o seu patrão com o patrão anterior. Isso que acontece quando você cai em pecado e você ofende ao seu patrão, que é Deus, e você se oferece o seu antigo patrão, é alguma coisa que desagrada o coração de Deus, sem dúvida, que entristece o Espírito Santo de Deus, mas isso não significa que você não é filho de Deus e servo de Deus. A maior prova de que você continua sendo servo de Deus é que você vai se levantar, você vai pedir perdão a Deus, você vai reconhecer os seus pecados, você vai se reconciliar com quem você prejudicou, quem você ofendeu ou com quem você errou, e você vai voltar ao caminho da justiça, porque a graça de Deus lhe levanta e lhe permite isso. Lembrando que é graça do começo e ao fim. O pecado não é mais nosso Senhor. Antes de conhecermos a Cristo, o pecado tinha domínio sobre nossas vidas. Éramos escravos dele, como Paulo explica em Romanos 6,17. Mas agora, pela obra de Jesus e a graça de Deus, fomos livres. O pecado perdeu sua autoridade sobre nós porque fomos comprados por um alto preço. Embora ainda enfrentemos tentações, a promessa de Deus é clara: o pecado não pode mais nos dominar. Se você se encontra sem forças hoje, peça a Deus graça. Graça para perdoar seus pecados e te tirar do domínio do pecado e te dar forças para te levantar novamente. Paulo nos lembra que não estamos mais sob a lei,
que revela o pecado, mas não nos dá poder para vencê-lo. A graça, por outro lado, nos capacitará a viver em obediência a Deus. Quando o pecado parecer para você uma coisinha irrelevante, pequena e justificável, como acontece durante o nosso dia a dia, determinadas coisas erradas, né? A gente faz porque a gente acha que é pequeno, é justificado, é um mal menor e uma série de outras coisas. Lembre que diante de Deus não existe essa distinção. É claro que existe uma distinção entre você adulterar e matar alguém e você contar o que a gente chama de uma mentirinha branca, né? Mentirinha branca, que não existe, né? Mas o pessoal chama às vezes de uma mentirinha aparentemente inocente. O que é que uma mentirinha aparentemente inocente e um assassinato têm em comum? Eles são diferentes com relação aos efeitos e às consequências, não há dúvida disso. Mas eles têm em comum que ambos são quebra da mesma lei de Deus, porque o mesmo Deus que disse não matarás é o mesmo Deus que disse não dirás falso testemunho. Então, nunca o pecado é irrelevante, nunca ele deixa de ter a sua gravidade e a seriedade. E você já aprendeu aqui nesse texto que o salário do pecado é a morte. É isso que o pecado vai lhe dar no final do mês no seu contra-cheque, a morte. É isso que você vai receber dele, do seu empregador. Ao passo que se você serve a Deus e resolve fazer o que é certo, Deus lhe dará graciosamente a justiça, o perdão de pecados e a santificação aqui nesse mundo. O apóstolo Paulo nos ensina, em Romanos 6, que em Cristo encontramos a verdadeira liberdade. Mas essa liberdade não é para pecar, e sim para obedecer a Deus e viver uma vida de justiça. Paulo começa com uma pergunta retórica. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? A resposta é enfática. De maneira nenhuma. Muitos confundem a graça como uma permissão para pecar, mas isso distorce o propósito de Deus. A graça nos liberta do poder do pecado, não para que vivamos como quisermos, mas para que vivamos em santidade. Ser escravo da justiça significa entregar todas as áreas da sua vida ao controle de Deus. Trabalho, relacionamentos, finanças, sonhos, etc. Hoje é o dia de romper as cadeias do pecado e se render completamente a Cristo. Deixe que Ele seja o Senhor de sua vida e experimente a verdadeira liberdade que só Ele pode dar. Como é que está a sua vida nessa noite? Queria que você examinasse o seu coração. A palavra de Deus é como um espelho, e à medida que ela é ensinada, ela é exposta, você se vê na pregação. Se você de fato veio ouvir a palavra de Deus nessa noite, à medida que o texto ia sendo explicado e a Bíblia ia sendo lida, você ia fazendo uma comparação. Isso que a Bíblia está dizendo e a minha vida. E a comparação funciona mais ou menos assim. Não, isso aqui eu já experimentei. Isso aqui é verdade. Ih, meu Deus, eu estou falhando nisso. Ai, meu Pai, essa mensagem é para mim. Isso foi para o meu coração. É verdade, isso que está dizendo é para mim. A pergunta é: o que você vai fazer nessa noite? Depois que aqui nessa noite Deus falou o seu coração e Ele deixou muito claro diante de você qual é a vontade dele, o que é que ele faz mediante Jesus Cristo, os dois sistemas de salvação, qual o caminho que você vai seguir nessa noite. Porque se você sai daqui nessa noite após ter visto no espelho da Bíblia o estado real da sua alma e você não toma providência nenhuma, você vai ser igual aquela pessoa que na segunda-feira de manhã acorda para ir para o trabalho, vai no banheiro, se olha no espelho, o cabelo todo desarrumado, a maquiagem toda borrada, os olhos cheios de remela, babando pelo canto da boca, simplesmente olha e vai embora e não faz nada. De que adianta olhar no espelho? De que adianta ouvir sermões? De que adianta ouvir a palavra de Deus? Se você hoje à noite não decide, lembra do oferecei-vos, há uma responsabilidade que é colocada a nós. Se você hoje à noite não diz: Senhor, eu quero me oferecer a Ti completamente, eu não quero mais me oferecer ao pecado para ser instrumento da maldade e da impureza, mas eu quero me oferecer a Ti, por Tua graça e misericórdia, liberta o meu coração. Hoje à noite, quando você chegar em casa, eu podia convidar você para fazer isso aqui hoje à noite,
Mas geralmente a gente evita fazer isso porque a gente quer que as pessoas tomem decisões sérias. E às vezes elas fazem isso no calor do momento. Mas então eu digo, volta para casa e nessa noite, diante de Deus, junto com teu marido, com tua esposa, com tua família, com quem for, ou sozinho no seu quarto, mas você procura a Deus e diz: eu quero viver como teu servo. Eu quero viver como servo de Deus, liberto do poder do pecado. Quero viver uma vida santa e reta diante de Ti. Não porque eu tenho forças, mas porque o Senhor promete aqui. Porque o Senhor promete aqui na Tua palavra. Faça isso. E Deus haverá de ouvir a sua oração e abençoar a sua vida. Paulo nos ensina que, como cristãos, não devemos usar a graça de Deus como desculpa para continuar pecando. Ele destaca que todos somos servos de algo, ou do pecado, que leva à morte, ou da obediência a Deus, que leva à justiça. Antes de conhecermos a Cristo, éramos escravos do pecado, incapazes de viver em santidade. Mas, pela graça de Deus, fomos livres e agora temos o privilégio de sermos servos da justiça. Essa nova vida exige uma entrega total a Deus, obedecendo a Ele, em vez de ceder aos desejos da carne. A grande mensagem de Romanos 6, 15 a 18, é que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em viver como servos de Deus em santidade e obediência. Quando escolhemos obedecer ao Senhor, experimentamos a vida abundante e a paz que Ele nos oferece. Que possamos diariamente entregar nossas vidas a Deus, vivendo como instrumentos da sua justiça. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra, que é viva e eficaz, e que hoje nos chamou à reflexão sobre nossa verdadeira liberdade em Cristo. Reconhecemos que, sem ti, estávamos presos ao pecado, mas te louvamos, porque pela tua graça, fomos libertos e chamados a viver como servos da tua justiça. Ajude-nos, Senhor, a não usar a tua graça como desculpa para pecar, mas como motivação para vivermos uma vida santa e agradável a ti. Molda nossos corações para que nossa paz seja sincera, fruto do amor e da gratidão por tudo o que tens feito em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo nos capacite a identificar e vencer qualquer área de nossas vidas que ainda esteja sob o domínio do pecado. Dá-nos força para rejeitar o mal e alegria para servir a Ti com todo o Teu nosso ser. Pai, entregamos nossas vidas ao Teu cuidado. Usamo-nos como instrumentos de justiça neste mundo, para que através de nossas palavras, ações e testemunho, outras pessoas também possam conhecer a liberdade que há em Jesus Cristo. É no nome de Teu Filho amado, nosso Salvador, que oramos. Amém.